Eduardo Dória, boa tarde, de Curitiba. A Consim pode ter como um dos principais trafores o seu alto nível de cosmoética, não saber nada da conscienciologia e ser assim desperto? Por certo que sim, né, Eduardo? Senão a resposta seria que somente a conscienciologia é capaz de levar a pessoa à desperticidade. Não haveria que não haveria desperto até 1960 alguma coisa. Vários caminhos levam ao processo da desperticidade. Existem vários caminhos evolutivos. Eu considero de tudo que eu vi, li, estudei até hoje, que a conscienciologia, para mim, é um dos caminhos mais retilíneos. Que a gente tenta estudar de modo mais científico, afastando o processo de misticismo, de religiosidade, que às vezes é um atravancamento coletivo, grupal, que está há séculos ou milênios nesse planeta. Mas, assim, se você olhar dentro da Igreja Católica, você vai ter gente que é desperta, gente que trabalha com energia, ateu desperto. Eu vou lá para Oman, dentro do processo muçulmano, tem gente desperta lá dentro? Tem. Isso aí tem no mundo inteiro, meu amigo. Mas eu não tenho, assim, respondendo a sua pergunta, alto nível de cosmética pode ser o trafor da pessoa? Com certeza. Ela pode não saber nada de conscienciologia e ser desperta? Totalmente. Entendeu? É isso. Agora, é claro que assim, quando a gente fala não saber nada de conscienciologia, é não saber no sentido de conhecer os neologismos, mas a essência da conscienciologia, com certeza a pessoa entende. Porque ela é o processo, isso é universal, né? A cosmoética, a evolutividade. A interassistência. Mas ele complementa a pergunta: a refratariedade cosmoética pode ser um dos caminhos que levam à autodesperticidade? Eu entendo que sim, mas se retroalimenta, né? A partir do momento que você alcança a desperticidade, você também tem uma refratariedade cosmoética maior. Então é um processo que vai se retroalimentando. Eu lembro, César, que você falava que havia 2 caminhos para se atingir a desperticidade. Três. Três. Eu acho que é nessa linha da pergunta, né? Um dos caminhos para se atingir a desperticidade é você ter a sua pensenidade idônea 100%, isso. Que seria a sua cosmoética extremamente ajustada. E a partir disso, aí não tem como afinizar pensenicamente no pen do pensene. Perfeito, é isso aí. Só para não deixar em aberto, né, para quem está acompanhando a gente, existem 2 maneiras clássicas de você atingir a desperticidade. Uma delas é através do controle das energias, que é o caminho adotado por muitos dentro da CCCI, que é o processo de você trilhar ali, fazer as dinâmicas parapsíquicas, TENEPs, epicentrismo, ECP2, e vai caminhando. Essa é uma maneira, você vai gerando mitridatismo, domínio de energia, daqui a pouco você está lá na frente. Claro que não é só isso. Você tem que ter a cosmoética junto. Mas existe um segundo tipo, que é aquilo que a gente falava, o professor Valdo falava do eremita, que se isola lá no alto do morro e passa a vida inteira lá em retiro espiritual, vai viver bem, muitas vezes vai ser desassediado permanente total, mas é uma desperticidade mais fraca. Ela serve muito para a pessoa, mas ela tem uma certa dificuldade em fazer o desassédio da outra pessoa, entendeu? Geralmente tende a ser mais fraca, mas às vezes, claro, a pessoa pode atingir lá um samadhi, uma situação de iluminação e acessar lá uma expansão de mental soma, pronto, ela esbarrondou, está lá na frente. Agora, existe uma terceira maneira, para a gente ver que não é linear, né? Tem vários caminhos, que eu acho muito interessante e é pouco estudado, que é o processo do mitridatismo energético a partir da assunção, né, de neorresponsabilidades evolutivas. A pessoa ela vai assumindo desafios evolutivos, projetos na Maxi Proexis, situações que vão fazer ela sair da acomodação. O fato é que muitas vezes a pessoa nesse processo ela está conquistando a desperticidade, mas às vezes ela não se dá conta. Então, às vezes, depois de algumas décadas trabalhando com isso, quando ela vê, ela já está numa situação que ela atingiu a desperticidade e às vezes ela nem entende muito como é que ela alcançou bem isso, mas o fato é que ela atingiu. E por quê? Porque ela já passou por tanta coisa, ela teve que fazer tanto desassédio para poder atingir o que tinha que ser feito, que quando viu ela estava lá na frente. Entendeu? E eu vou lembrar aquilo que eu aprendi com o professor Waldo, que ele falou, me explicou assim, mais em detalhes.
às vezes a gente olha para alguém que trabalha com a implantação de projetos maxi-proexológicos, e a tendência da pessoa é dizer, quem olha de fora, que a pessoa é boa em liderologia, ou, não, mas isso é um processo de empreendedorismo intrafísico, ou que seja multidimensional, mas fica só nessa abordagem. E o que ele me falava é que isso ainda é muito pouco. Para a pessoa conseguir implantar projetos dentro das nossas ideias, a pessoa, na verdade, ela tem que ter, acima de tudo, desassédio. E esse desassédio, ele é um desassédio específico, é um desassédio mental somático. Por quê? Porque se a pessoa não tiver muita firmeza de propósito do que tem que ser feito, ela desvia no meio do caminho. Porque vai ter um monte de gente contra, vai ter um monte de coisa para fazer dispersão. Então vamos entender isso. Desassédio mental somático, que é a ortopensenização, caminho reto na pensenidade. E é isso. Né? Vale a pena refletir. O que ele falava também é que, em última análise, a escala evolutiva das consciências ela é baseada nisso. A escala evolutiva das consciências é uma escala de desassédio mental somático. Quando ele montou a escala junto com os amparadores, ele montou pensando nisso, desassédio mental somático. Eu sempre achava que era um desassédio mais energético. E é isso que a gente conversava para poder entender. Ok?